Olá, Donna E. eu vou tentar mostrar aqui com o joguinho Age of Empires um pouquinho da importância da agricultura para o processo de sedentarização das primeiras comunidades humanas, né, para elas se fixarem em um lugar só. Essa aqui é a minha tribuzinha, a gente vê aqui a área central, só tem dois habitantes, na verdade. Aqui eu tenho uma fonte de água abundante, que vocês podem ver. E a coisa mais importante para eles é alimento, conseguir alimento. A gente vê que aqui é uma área boa de caça. Esse meu outro amiguinho aqui, ele está indo atrás de madeira, que eles podem usar para cozinhar, para fazer depois cabanas, alguma coisinha assim, uma tenda para viver. Mas o importante é conseguir alimento, né? A gente vê que a população humana, a população desses grupos, sempre é limitada pela quantidade de alimento que está disponível. Então, se você tem uma fonte mais abundante, são pessoas mais saudáveis, conseguem viver mais, vão ter filhos e a população vai crescendo. Tá? Aqui, por exemplo, mais um. E ele tem que caçar também. A ideia é sempre ampliar a quantidade disponível de alimento. Aqui a gente tem um lugarzinho de culto sagrado. E ele aqui continua buscando madeira. A gente vai vir aqui mostrar. Tem uma fonte de pedras também, que é importante para eles, porque as ferramentas deles são feitas de pedra inicialmente. Tá? Depois vai ser interessante também para construção, esse tipo de coisa, ter a fonte de pedra. Mas o que importa mesmo, se a gente vai ver, é os alimentos. Tá? Eles estão caçando cervos ou coisa assim. Um bicho parecido com ele. Com mais um. E sempre atrás de alimento. Como a gente vê, então, para começar a expandir, eu já vou colocar aqui para ele construir uma cabaninha para eles morarem, né, que dá para ampliar a população, e eles atrás de comida. Madeira, comida, pedra. Agora eu vou dar uma aceleradinha e mostrar depois quando isso estiver um pouquinho mais desenvolvido, quando eu tiver mais alimento, uma quantidade bem grande de alimento. Mas esse aqui para ir atrás também. Né? São caçadores. Aqui perto não tem, mas existem plantas também que eles conseguem pegar alimentos dessas plantas. Um leão. Já está morto. Ok? Eu volto já já quando tiver um pouquinho mais desenvolvido. Oi. Então, como vocês podem ver, já tem bem mais gente. Aqui, vou fazer até mais uma casinha. Né? Mas tem uma coisa importante. As fontes de alimento vão ficando cada vez mais distantes. Né? Isso dificulta. Isso normalmente faz com que, normalmente, essas tribos tivessem que se mudar. Né? Pegar, como se fosse pegar tudo isso daqui e levar para uma nova área. Tá vendo? As fontes próximas vão se acabando. Tem uma outra coisa interessante aqui. Que a água, além de fonte, claro, para consumo, para cozinhar e tal, tem peixe, outra fonte de alimento importante. Tá? Então a gente vai construir aqui uma mini docazinha, né, para fazer as canoinhas para eles irem pescar. Bom, de novo, vocês podem perceber a maioria da população sempre atrás de comida. E cada vez mais longe, cada vez mais difícil. Eu vou construir aqui também. Não precisa. Tá bom. Esse aqui vou pegar para ele pegar um pouquinho de eles vão fazer uma canoinha para ir pescar. Né? Aqui, nesse botão aqui no jogo, você avança de uma idade
para outra, né? Eu vou passar da idade da planta para a idade da ferramenta, seria isso, né? Eu clico aqui. Para isso, você gasta uma grande quantidade de alimento, então por isso a gente tem que acumular alimento aqui no jogo também. A ideia, mais ou menos, se a gente for pensar, é que esses avanços, você ter acesso a novas tecnologias, né? Em várias sociedades o que você tinha? Você tinha os cultos de diversas formas a vários deuses ou entidades que se acreditava que essas entidades, esses deuses, recompensavam. Por exemplo, se você fizesse sacrifícios de animais, sacrifícios de alimento, eles iam interferir em seu favor. Várias lendas, por exemplo, de como se descobriu como plantar milho, é como se fosse esse milho tivesse sido um presente dos deuses para esses povos. Né? Você tem várias histórias nesse sentido, de os deuses providenciarem uma fonte mais segura de alimento. Aqui no jogo é mais ou menos isso. Você tem que sacrificar uma grande quantidade de alimento para ter acesso a novas coisas, a novos conhecimentos. Tá? Então a gente vai construir aqui, por exemplo, um mercadinho, né? Uma área para você ter trocas. Vou fazer mais uma casinha aqui. Continuar aumentando a população sempre e vendo, ó, esse pessoal está muito longe já. A coleta de alimentos fica cada vez mais devagar, porque eles têm que percorrer um longo caminho até trazer o alimento. Tá? Outra fonte importante de alimento, a água sempre. Né? E aqui, quando a gente passou dessa idade para outra, vocês podem ver que aqui aparece a fazenda. Né? A agricultura foi descoberta. O que eu faço, por exemplo, é já construir os lugares, os campos, próximos a uma área de armazenagem. Né? Então, todo esse caminho que essas pessoas teriam que fazer, elas não precisam mais. Porque você já planta, armazena próximo, né? E é uma fonte mais segura de alimento. O que mostra aqui é como ele rapidamente vai acumulando esse alimento. Tudo bem? Esses meus amiguinhos aqui que também estão sem nada que fazer. Várias fazendinhas aqui que eu vou construir. Tá? Mais ou menos isso. E aqui você tem a ideia de outras tecnologias também. Né? Domesticação de animais, que ajuda também na quantidade de alimento, aqui vai aumentar a produção das fazendas, ou tecnologias que vão te ajudar a pegar mais madeira, mais pedra, tudo bem? É mais ou menos isso. Como a gente pode observar aqui, eles vão conseguindo alimento de uma forma bem mais rápida que os caçadores. Tá? Então você também precisa ainda de mais gente, bastante gente para plantar, mas a quantidade de alimento que você vai ter é maior. Então você vai ter uma população maior. Significa que mais gente pode fazer outro tipo de atividade. Tá? Você vai ter uma possibilidade de especialização, né? Em outras profissões que vão surgindo. Então, um exemplo que eu posso dar aqui rapidamente além de, claro, você ter mais gente para ajudar na construção das coisas, você pode ter gente para cuidar agora também da defesa, soldados, né? Que nesse caso aqui são importantes até contra animais. Aqui não apareceu muito, mas só apareceu um leão morto, mas tem leões, elefantes, etc. Todo tipo de animal que é perigoso para a população. E também, claro, a gente viu já algumas pessoas de outros grupos passeando. Você tem guerras entre esses grupos. Tá? Então, a agricultura tem essa grande importância. Ela facilita o acesso ao alimento. Você não precisa mais ir tão longe. Né? Você tem animais, que você vai usar outras coisas também, depois da domesticação de animais. Você vai, sei lá, couro, os ossos podem ser usados, tudo pode ser aproveitado. Bom, e você tem mais gente agora. Você
consegue alimentar mais pessoas e a tendência é a comunidade Oklahoma? sempre crescendo. Ok? Almost. É mais ou menos isso.